Esta é a rua Joaquim Nabuco, aqui em Fortaleza. Mais precisamente, ali na altura da rua Beni Carvalho e também da rua Dom Espírito Lopes. Aqui mais ou menos no miolo de Fortaleza, no sentido dela descendo de sul a norte, como quem vai do sertão à praia. Mas aí tem um detalhe: Joaquim Nabuco não era um cearense, porém tem nome de rua aqui na capital cearense, cidade Fortaleza. Mas antes de eu lhe contar a história de Joaquim Nabuco, eu peço aquela moral aqui no canal, tá bom? Se você é novo, para se inscrever, ativar o sininho, deixar o like para que você não perca nenhum vídeo, tá certo? Eu vou lhe contar aqui a história dele agora. E também compartilhe para que outras pessoas possam saber mais. E aqui você está vendo aqui o Joaquim Nabuco, aqui no... cadê? Tá aqui. Ah, e tá aí ele. Tá vendo ele agora aí, né, na imagem. Mas quem foi ele? Eu vou lhe contar aqui agora, tá bom? Não fique apreensivo e você vai saber agora. Olha, Joaquim Nabuco, o seu nome de batismo era Joaquim Aurélio Barreto Nabuco de Araújo. Nasceu em Recife no dia 19 de agosto de 1849 e morreu em Washington, nos Estados Unidos, no dia 17 de janeiro de 1910. Então ele viveu mais ou menos 60 e alguma coisa aí, né? 61 de idade. Ele era um político, foi diplomata, historiador, jurista, orador e jornalista brasileiro, formado pela Faculdade de Direito de Recife. Foi um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras. Na data de seu nascimento, no dia 19 de agosto, comemora-se o Dia Nacional do Historiador. Foi um dos grandes diplomatas do Império Brasileiro de 1822, né, que durante o Império, a 1889, ou seja, desde a época do Brasil independente, mas logicamente que ele nasceu bem depois. Então esse é um dos motivos que aqui em Fortaleza tem rua que o homenageia. Além do mais, ele era orador, poeta e memorialista. Além de abolicionismo, a sua formação figura como uma importante obra de memórias, onde se percebe o paradoxo de quem foi educado por uma família escravocrata, mas optou pela luta em favor dos escravos. Nabuco diz sentir saudades do escravo pela generosidade deles, num contraponto ao egoísmo do senhor. A escravidão permanecerá por muito tempo como característica nacional no Brasil, sentenciou, e o pior que é a verdade. Abre aspas. O verdadeiro patriotismo é que concilia pátria com a humildade ou humanidade. A sua biografia. Ele nasceu, como falei, em Recife. Joaquim Nabuco era o quarto filho de Ana Benigna de Sá Barreto Nabuco de Araújo, que era sobrinha de Francisco Paes Barreto, Marquês de Recife, com o jurista e político baiano José Tomás Nabuco de Araújo Filho, filho de juízes dos rebeldes da Revolução Praieira. Sua família descendia da aristocracia portuguesa e de cristãos novos, que havia se estabelecido no Brasil séculos antes. Joaquim era neto do senador José Tomás Nabuco de Araújo e sobrinho bisneto de Joaquim José Nabuco de Araújo, o barão de Itapuã, lá na Bahia. Seu pai era primo irmão de Pedro Leopoldo de Araújo Nabuco, segundo barão de Itabaiana, também já em Recife, lá em Sergipe, melhor falando. Não sei se naquela época Itabaiana ainda, o estado de Sergipe ainda pertencia a Pernambuco. Seu nome foi escolhido em homenagem a São Joaquim, pois sua mãe deu à luz no dia em que a Igreja Católica celebra a festa do santo, sendo batizado em dezembro do mesmo ano. Seu pai, partindo para a corte imperial,
como o resto de sua família no mesmo dia, sendo deixado nos cuidados da sua madrinha, Ana Rosa Falcão de Carvalho, no engenho de Maçangana. Sua infância. Durante o começo de sua infância no engenho de Maçangana, ele começou seus estudos, educação religiosa e teve os primeiros contatos com a escravidão. No ano de 1852, seus pais voltaram para cuidar dele, porém, devido à insistência da madrinha, continuou morando com ela até a morte dela no ano de 1857. Ele foi profundamente influenciado pela religiosidade de sua madrinha e pelos escravos do engenho, mais tarde declarando que meus moldes de ideia, abre aspas, e de sentimentos datam quase todos dessa época, fecha aspas. Período acadêmico. Após a morte da sua madrinha, ele foi morar com seus pais no Rio de Janeiro, onde teve seu primeiro contato com o mundo político. No ano de 1859, conheceu José Hermann de Talpueus, barão de Talpueus, que o influenciou por toda a sua vida. Foi matriculado inicialmente no Colégio de Friburgo, no Rio de Janeiro, mas em seguida foi transferido para o Colégio Dom Pedro II, por onde começou sua formação católica e literária. Na época, o seu pai havia mudado de partido conservador para o Partido Liberal e havia boatos que havia sido nomeado para fazer parte do gabinete do Império no Brasil. E Nabuco guardou o dia que ouviu isso consigo como um dos mais significantes de sua infância. Depois tornou-se bacharel em letras no ano de 1865. Ainda nessa época, ele começou a trocar cartas com um antigo amigo que teria feito perto do fim de sua vida, que foi Machado de Assis, o escritor, enfim. Depois, no ano de 1866, começou seus estudos em Direito na Faculdade de Direito de São Paulo, sendo colega de um dos futuros presidentes posteriores a essa data, Rodrigues Alves e Afonso Pena. Além do poeta Castro Alves, o jurista Rui Barbosa, com quem teria longa amizade. Também escreveu o seu primeiro jornal na época, especialmente para atacar o então presidente do Conselho de Ministros, Zacarias de Góes. No ano de 1869, voltou para Recife, onde completaria o curso de Direito. Nesse ano, defendendo sozinho o escravo Tomás, que havia sido condenado à morte pelo assassinato de seu dono, após ter sido preso por causa disso, ter matado o guarda. Nabuco fez uma defesa eloquente, conseguindo reduzir a pena para prisão perpétua, e escreve o livro A Escravidão, que embora tenha sido publicado posteriormente, começa sua longa carreira literária contra a escravidão. Ele também se formou em Ciências Sociais e Juristas no ano de 1870. Recebeu o diploma no dia 28 de fevereiro do mesmo ano. Depois, no ano seguinte, em 1871, mudou-se novamente para o Rio de Janeiro e juntou-se com o jornal liberal A Reforma, fazendo defesas da monarquia e do abolicionismo. Na questão religiosa, Nabuco ficou no lado dos maçons e durante o seu tempo escrevendo no jornal, ele ficou cada vez mais averso à Igreja Católica, depois de ter sido doutrinado, a vida toda como criança ligada à igreja, chegando a defender uma igreja nacional independente como Diego Feijó defendia, e fazendo artigos se opondo à teocracia, invasão ultramontana e conquista jesuíta. Ele, devido à influência do autor francês Ernesto Renan, abandonou a ortodoxia da Igreja Católica. Ainda acreditava em Deus e na visão renaniana de Jesus
ou seja, como um grande mestre intelectual, mas não como Deus, nem como filho de Deus, como a Igreja Católica acredita. Na época, em 1872, também escreveu um livro em homenagem ao Ernesto Renan, La Droite du Meurtre, em homenagem aos Camões e Lusíadas. Mas tem aqui, nessa parte aqui, tem até aquela frase lá da música Monte Castelo, que Renato Russo juntou as duas frases e fez a música, né? Ainda que eu falo essa língua dos anjos, enfim. Voltando aqui ao assunto, juventude. Vamos falar agora sobre a sua juventude. Depois voltou a Recife para revisitar sua casa e recebeu sua parte da herança de sua madrinha, recursos que permitiram viajar pela Europa, chegando a visitar a França, Inglaterra, Suíça e Itália. Conheceu figuras importantes como Ernest Renan, Hippolyte Taine, George Sand, Adolphe Thiers e Barthélemy de Saint-Hilaire. E até lá teve uma audiência privada com o Papa Pio IV, além de ter acompanhado alguns eventos históricos, como a condenação por traição de Balzani, general francês, a restauração da monarquia com o Conde de Charbonne como rei, chegando a transferir-se ao Conde como a mais nobre figura da Europa na época. Depois disso, ele voltou ao Brasil a pedido do próprio imperador para fazer palestras sobre a Europa e publicou um livro, A Morte et Dieu. Na juventude, Nabuco manteve um relacionamento amoroso durante 14 anos com a investidora financeira e filantrópica Eufrásia Teixeira Leite, detentora de uma das maiores fortunas do mundo na época. Eufrásia e sua irmã, Francisca Bernardina Teixeira Leite, que viveu do ano de 1845 a 1899, herdaram após a morte dos pais, em 1872, uma fortuna equivalente a 5% do valor das exportações brasileiras. No ano seguinte, as duas jovens decidiram morar em Paris. O romance com Nabuco teve início durante a viagem de navio para a Europa no ano de 1873 e duraria até 1877, quando Eufrásia remeteu a sua última carta a Joaquim Nabuco. 2 anos depois, aos 38 anos, ele se casaria com Evelina Torres Soares Ribeiro. Eufrásia jamais se casou. Joaquim Nabuco e Evelina se casaram na cidade do Rio de Janeiro, no ano de 1889, mais ou menos ali um pouco antes, né, da queda da monarquia. Ela era filha de José Antônio Soares Ribeiro, o barão de Inuã, sobrinha neta de Maria Emília Torres Tovar de Lemos, condessa de Tovar, e de Cândido José Rodrigues Torres, visconde de Torres, neta de Cândido José Rodrigues Torres, barão de Itambi, e sobrinha neta de Joaquim José Rodrigues Torres, visconde de Itaboraí. Depois dessa união, nasceram Maurício, que foi diplomata e, como pai, embaixador do Brasil nos Estados Unidos. Joaquim foi o sacerdote da Igreja Católica, chegando a ser monsenhor e protonotório papai. Carolina, escritora de renome, Mariana de José Tomás. Este casado com Maria do Carmo Alvim e Melo Franco Nabuco, filha de Afrânio de Melo Franco, primeiro-ministro das Relações Exteriores do governo Getúlio Vargas, irmã do jurista historiador parlamentar, membro da Academia Brasileira de Letras e ministro das Relações Exteriores, Afonso Arinos de Melo Franco, e neta de Cesário Alvim. Entrada na política e na diplomacia. Como é que aconteceu isso? Joaquim Nabuco se opôs de maneira
veemente a escravidão, contra a qual lutou tanto por meio de suas atividades políticas quanto no meio de das suas escrituras, enfim. Fez campanha contra a escravidão na Câmara dos Deputados em 1872. Aí não foi reeleito no ano de 1882. Em legislaturas posteriores, quando liderou a bancada abolicionista naquela casa, fundou-se a Sociedade Anti-Escravidão Brasileira, sendo responsável em grande parte pela abolição da escravidão no Brasil no ano de 1888. Após a derrubada da monarquia, Nabuco retirou-se da vida política por algum tempo. Mais tarde serviria como embaixador do Brasil nos Estados Unidos de 1905 a 1910, onde tornou-se grande propagador dos Lusíadas e de Camões, tendo pronunciado 3 conferências em inglês sobre o tema The Place of Camões e In Literature Camões, The Lyric Poet e The Lusíades as The Epic of Love. Mais tarde foi traduzida para o português por Arthur Bumicar. No ano de 1908, recebeu o grau de doutor honoris causa em letras pela Universidade Yale, tendo sido convidado a pronunciar o discurso oficial de encerramento do ano letivo no dia da colação de grau na Universidade de Chicago, e também fez o discurso na Universidade de Wisconsin. Passou muitos anos na Inglaterra quanto na França, onde foi um prepotente do pan-americanismo, presidido 3 conferências pan-americanas realizadas no Rio de Janeiro em 1906. Nabuco foi um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras, ABS, tornando-se assento na cadeira que tem por patrônomo Maciel Monteiro. Entre os imortais, manteve uma grande amizade com o escritor Machado de Assis, que mantinha até mesmo retrato de Nabuco pendurado na parede de sua residência, e com quem costumava trocar correspondências que acabaram publicadas. A morte de Nabuco. Nabuco padecia de uma doença hematológica conhecida como policitemic vera, que causaria morte, falecendo aos 60 anos de idade em Washington, nos Estados Unidos, sendo sepultado no cemitério Santa Amaro, na cidade de Recife. Concepções políticas. Segundo o cientista político Vamirek Chandon, Nabuco defendia um liberalismo social próprio que mesclava diversas concepções. A filosofia política nabuquiana e seu pensamento social, que não só político e institucional, veio do liberalismo neo-girondino, da juventude e do socialismo agrário e de Henry George, passando pelo socialista Quaresma Hiltard, Louis Branc, e o liberalismo social de Neil Wing e de Gladstone, liberdade, igualdade, mais a solidariedade do cristianismo social e liberal do seu tempo. Nisso, após a abolição da escravatura, ele propunha uma sociedade de letras defendendo a doutrina do georgismo, no qual esse novo evangelho da democracia socialista anglo-saxônica. A abolição da escravatura. Nabuco fazia, na época da monarquia, ele conciliava a monarquia e essa política de posição com a sua postura abolicionista. Atribuía a escravidão a responsabilidade por grande parte dos problemas enfrentados pela sociedade brasileira, defendendo assim que o trabalho servil fosse suprimido antes de qualquer mudança no âmbito político. A abolição da escravatura, no entanto, não deveria ser feita de maneira ruptura ou violenta, mas assentava numa consciência nacional dos benefícios que o tal resultaria
em sociedade brasileira mais justa, como ele defendia. Também não acreditava que os movimentos cíveis externos ao parlamento de papéis de conduzir a abolição, esta poderia se dar o parlamento no seu entender fora desse âmbito que cabe somente assentar valores humanitários que fundamentariam a abolição quando instaurada. Então, tem muitas coisas para você ler aqui. Eu vou deixar também esse discurso aqui que eu estou passando para você aqui, tudo aqui nessa descrição, para você entender mais sobre o Joaquim Nabuco, tá bom? Como eu falei, ele não é cearense, mas o seu grau de importância para o Brasil, sim, ele é homenageado nessa rua, nesse trecho da rua que você está vendo aqui, que vai de norte a sul, que vai do Joaquim Távora até o bairro do Meireles, aqui em Fortaleza, de sul a norte, tá certo? Porque a pista vai de sul a norte, o sentido da pista atualmente dela, tá bom? Então é isso aí, meu amigo. Se você gostou desse vídeo, tá bom? Dá aquela moral aqui no canal, tá bom? Se inscreva no canal, ative o sino, deixa o like para que você não perca nenhum vídeo, tá bom? Compartilhe, tá bom? Muito obrigado, fique com Deus e até a próxima.